A gente está aqui no SAP Convida com a Daniela Marinho, uma produtora de Brasília. A gente vai falar muito sobre a experiência pregressa dela e a experiência que ela está vivendo agora de produção de um longa-metragem de ficção. Daniela, muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, mesmo que virtualmente. Oi, Lidiana, eu que agradeço. Admiro muito o trabalho de vocês aí com o Mercado SAP e dinamizando aqui a produção na região Centro-Oeste. É muito importante a gente contar com iniciativas como essa. E eu queria começar, Dani, você falando um pouco sobre como que você entrou no audiovisual. Bem, aquela história de pessoa que se formou no segundo grau, procurando o que fazer, não sabia se eu queria direito, não sabia se eu queria desenho industrial, não sabia se eu queria aquela coisa, tudo uma coisa a ver com a outra, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito cinéfila, daquela pessoa que trocava. Não fui adolescente de fazer farra nem nada, mas virei muita noite emendando um filme no outro. Já era fã do Truffaut, do cinema novo, gostava muito de Kieslowski, como eu gostava de Kieslowski. Então, assim, era uma adolescente muito, muito cinéfila. Mas eu nunca tinha pensado, né, em trabalhar com cinema e audiovisual. Quando foi esse momento de escolher o que fazer, fiquei um pouco perdida e acabei entrando para comunicação. E aí na comunicação tinham 3 habilitações: jornalismo, publicidade e audiovisual. E aí eu achei as pessoas do audiovisual muito mais legais, né? Foi assim, eu me encontrei na turma, foi natural, eu achei as pessoas muito mais legais, me identifiquei muito mais com elas. E eu tinha entrado inicialmente, quando você entra aqui na UNB, você tem que escolher qual habilitação, mas você pode mudar até o 5º ou 3º semestre. Aí eu entrei, eu marquei publicidade porque eu queria fazer desenho industrial, tinha botado isso na cabeça, eu achei que fosse o caminho natural, eu era apaixonada por cadeiras, uma paixão meio doida. Aí eu gostei muito mais do pessoal do audiovisual, então logo depois eu já mudei, eu já fiz várias matérias logo no audiovisual e foi muito pela turma que eu entrei e por essa paixão já que eu tinha por cinema. Foi mais uma questão de não saber que dava para trabalhar com cinema, era mais uma coisa assim, dá para trabalhar com isso? Não era uma coisa que tinha passado. E aí, a partir de então, foi esse mergulho, e eu logo me interessei por preservação, por restauração, aí fui fazer uma parte da minha graduação no Rio, porque eu queria conhecer o Hernani Heffner, que era uma referência em preservação, e a Universidade Federal Fluminense era a única na América Latina que tinha uma matéria de preservação. Aí eu estudei lá um ano, fiz uma mobilidade estudantil, e o Hernani é uma escola em pessoa, foi muito bom ter feito essa troca. E lá eu fiz troca com várias pessoas do Rio e aí mantive essa conexão, né? Acabei virando uma pessoa que fez uma ponte UF, Universidade de Brasília, e foi até por isso que eu tive uma entrada com mostras de cinema aqui. A turma da UF sempre teve uma tradição muito grande de fazer mostras no CCBB. E aí eu fiz muita, muita produção local aqui. Já são mais de 60 que eu trabalhei. Ainda continuo trabalhando, porque a gente une um pouco o trabalho e cinefilia junto. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. E assim, a pandemia foi uma rasteira em todos os planos, né? Mas você teve um ano muito movimentado também, digamos assim, enquanto produtora executiva, né? Com o filme que você tá fazendo a produção, que é O Sangue do Meu Sangue. Eu queria que você falasse um pouco, e aí vou fazer uma pergunta, até eu também sou produtora executiva, mas como é o trabalho da produção executiva na prática, né? O que você faz pelo filme nessa etapa de desenvolvimento, né? Além, quais são as estratégias, as participações nos laboratórios, por onde você tem andado, o que tem sido mais rico nessa caminhada? Pois é, esse ano, apesar de difícil, é estranho, porque é um mix de feelings, sentimentos complicados, né? Tem toda essa parte, né, de desamparo mundial, enfim, é muito difícil sentir confiança nesse momento, a gente se sente triste pelas coisas que estão acontecendo, mas tiveram coisas boas que aconteceram, né, que nem os retornos com O Sangue do Meu Sangue, que é esse longa que eu estou trabalhando no desenvolvimento com a diretora Rafaela desde o ano passado. A Rafaela foi dessa turma do UNB que eu entrei então assim, a gente fez a graduação juntas. Eu produzi o primeiro curso da Rafaela, eu produzi o segundo curso da Rafaela,
Eu percebo muito que eu me descobri produtora no primeiro curso da Rafaela, então tem uma coisa nossa que é bem orgânica, é bem amalgamada a minha história na dela. E aí, quando o segundo curta teve a estreia internacional em Sundance, que bota a gente, obriga a gente a botar numa nova postura, pô, você vai estar em Sundance, vai ter oportunidade de estar... O Sundance já promove um ambiente um pouco mais mercadológico. E aí a gente pensou, nós tem que chegar com outra atitude lá, a gente tem que já chegar mostrando que a gente tem outros projetos, tem que aproveitar a oportunidade para estar circulando com outras pessoas. E aí quando você entra num festival que tem uma projeção dessa, depois você entra numa cadeia, né? O seu filme tem muito mais chance. Depois você falou que você entrou num lugar que é muito, muito concorrido. Acho que são 14 mil curtas para serem escolhidos, menos de 2 dezenas. Não tenho certeza se é essa relação, mas é uma coisa bem... É bem assim, para quem não te conhece, e é um curta de 18 minutos, muito difícil programar um curta de 18 minutos, né? Que tem experiência de digital. Então a gente aproveitou essa oportunidade, assim, isso deu um gás para a gente também, né? Vamos investir agora aqui nesse novo projeto. Nós temos outras experiências que agora pode ser o momento da gente investir em trabalhar bem desenvolvimento de longa. Eu já tinha tido uma outra experiência com desenvolvimento de longa com um diretor bem mais experiente que eu, que foi o Gustavo Galvão, que foi ótimo, né? Um filme que a gente até foi para o cinema no ano passado, que é o Ainda Temos a Emissão da Noite, que com ele eu participei de Cuman, com ele eu inscrevi em vários laboratórios, e aí eu conheci os laboratórios, né? Então já tinha esse conhecimento, falei, deixa eu aplicar isso aqui que eu já apliquei antes com o seu projeto, vamos lá, cara, tem esse, é de, cara, é arrumar pastinha, é tabelar quais são os laboratórios, estudar. A revista Latam é incrível nesse sentido. Agora tem um Show Me the Fund, que é um presente, porque várias informações que a gente ficava perdida agora está tudo lá organizadinho, já nem precisa fazer tabela se não quiser, mas é importante porque você vai controlando onde você enviou e vai conseguindo fazer esse acompanhamento. E para a gente, eu acho que o momento que foi mais importante foi a gente ter estado juntas no Festival de Durban, que é na África do Sul. E aqui tem um programa chamado Conexão Cultura para Viagens. E aí a gente aplicou, se submeteu para poder ir, eles aprovaram, então a gente conseguiu recursos para ir para Durban. E aí lá é um mercado bem menor, é um festival bem menor, mas é um festival de muita projeção. Então, assim, estão lá os curadores de Sundance, estão de Berlim, é o pessoal do Produir Sul. E a gente aproveitou que ia estar lá, tentou marcar one-to-one meeting com as pessoas, não estava lá na programação oficial, mas tinha, né, nos mercados normalmente tem esses contatos. Aí a gente escreveu, conseguiu aquelas conversas assim, olha, só tenho 15 minutos aqui na hora do cigarro. A gente foi pegando todos esses momentinhos que essas pessoas tinham, a chance que a gente tem. E foram coisas que eu, pelo longo do Gustavo, tinha estado já no European Film Market, que é um mercado gigante, e lá não tive muita oportunidade com essas pessoas, porque é muito, muito grande, muito grande. E olha que eu nunca nem estive no Marché do Cinema, que é de Cannes, que dizem que aí é uma loucura. Aí é uma loucura, que é gigante. Acho que eu nunca me senti tão caipira quanto no European Film Market. Falei, cara, onde que eu boto minha mão? Aquela sensação assim, né? Cadê meu bolso? Que eu não sei o que fazer com as mãos. De tão grande, gigante. E aí, o Durban não é essa coisa gigante, você não se sente seguro, né? Você já fica mais confiante e tal. Então achei que foi muito importante, como a gente passou vários dias juntas, né? Vários dias, uma semana, assim, parece muito. Deu tempo da gente trabalhar a elaboração muito bem, assim, muito bem, não, mas a gente conseguiu dar um start, e aí foi uma coisa que não parou mais. E aí a gente começou a perceber, poxa, a gente mandou para Roterdã, que foi o primeirão que a gente mandou e ficou no shortlist, não rolou, mas só que eles foram muito generosos e nos deram feedback, a gente pediu e deram, não é tão comum, mas deram, e foi muito bom que a gente foi percebendo, putz, a gente mandou muito cedo. Aí a gente foi começando a se tocar, nossa, tem hora para mandar, né, um projeto, né, assim, né, você tem que ter um pouco uma sacada de qual é o perfil desses espaços para poder mandar e ter mais chances, né, só que aí é uma série de material que você tem que trabalhar, você tem que fazer a carta de intenção da direção, carta de intenção do produtor, aí tem que fazer argumentos, tem que fazer sinopse, isso, né, se não tiver o roteiro. E toda vez que você muda uma coisinha no projeto, você tem que mudar todos os documentos. Aí você tem que fazer também um orçamento estimativo, tem que fazer um plano de financiamento. E não existe manual para fazer essas coisas. Não existe. Você não vai encontrar Google.
plano de finanças, você até vai encontrar, mas você não vai encontrar o que tem que ser feito para esses espaços. Então ainda é o que eu acho que mais me deu insegurança e dificuldade, apesar de eu já vir desde 2015 tentando esses espaços de ter, o Icumã abriu super portas para isso, que as tutorias são maravilhosas, mas ainda assim é um pouco abstrato, né? Por você não ter um manual de como fazer isso e não ter também uma postura de como lidar com isso, né? E agora com o sangue, que a gente entrou tanto no BR Lab quanto no Produir ou Studio, avaliando essa trajetória assim para o ano passado, falando, gente, como é incrível participar desses espaços, parece que toda vez que você sai, né, transformado e com novas experiências e novos repertórios, inclusive pensando novas estratégias. Eu acho que o grande desafio mesmo, isso aí eu não tenho resposta, e eu acho que a gente tem que todo mundo procurar junto, é como financiar essa etapa de desenvolvimento. Porque é muita hora bunda, muitas horas trabalhando, escrevendo texto, porque o que importa é texto. Não adianta você chegar lá e querer fazer um PDF, enche de imagem bonita e tal, se você não tem o centro, o texto, a história bem trabalhada, você não. Porque as pessoas querem ser tocadas aqui, entendeu? Acho que a gente faz cinema porque a gente gosta de ser tocado, gosta de tocar, né? Uma dimensão humana mesmo, né? Acho que o cinema independente tem isso muito forte, que é a gente quer trocas humanas, a gente quer buscar experiências que emocionam, quer se emocionar e quer emocionar os outros, quer buscar transformação, quer estar em fronteiras éticas que talvez a gente ainda não chegou como sociedade, mas já está lá na frente pensando como vai ser isso, né? É buscar uma transformação social de algo que não faz mais sentido, que a gente tem que mudar como sociedade, né? Eu acho que é isso que une todo mundo, né? Aqui, cada vez mais, eu tenho mais clareza de que é isso, até por estar nesse momento ouvindo tantas pessoas diferentes, é isso que nos junta. Não faz muito sentido outras coisas, senão a gente não estaria nesse momento de crise, e sempre foi uma crise, né? Viver de cinema independente. Se não é a primeira, não foi a primeira, e não vai ser a última, então sempre vai ser muito difícil e desafiador. Acho que a gente está aí realmente na fronteira, né? Buscando novos caminhos. E assim, acho que tem uma pergunta que agora que eu tô dando cada vez mais consultoria, e aí fica a dica que eu dou consultoria. Né? Também todos nós temos que caminhar para a nossa sustentabilidade. E eu gosto de fazer isso, eu acho que eu cada vez estou conseguindo construir mais ferramentas para fazer isso. Que é uma pergunta que não pode sair em nenhum momento da cabeça de ninguém. Para que esse filme? Para quê? Qual o motivo? O que você quer que fique nas pessoas? Essa pergunta tem que ser respondida, porque a gente tem um lugar muito perigoso desse meio que envolve egos, que é evitar que seja uma coisa, ai, porque eu quero. Óbvio, querer se promover não é um problema. Se o seu propósito é o meu objetivo profissional, eu quero circular no mundo, isso é legítimo também, você não vai, mas acho que você tem que ser claro com o seu propósito e agir a partir disso. Mas o do filme, ele vai cair se esse for o propósito do filme. Que não se sustenta aí, pode ser seu propósito de carreira. E é legítimo, não tem problema. Acho que quando você assume isso, fica mais fácil também, né? Quando a gente fica tentando tapear, esconder umas coisas, acho que a gente tem que ser muito honesto com a gente, com as coisas que nos movem, né? Que no fim das contas é tudo sobre isso. Mas o filme ele move como? O que move no filme? Acho que que essa pergunta tem que puxa, estar né? muito clara. Porque assim, são 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Assim, dizer que um filme não tem seu público, eu acho que sim, é questão de construir. Então você tem que encontrar onde ele move, o que move esse filme, porque você vai tentar desenhar quem é esse público. O que para mim é a minha grande pergunta agora como produtora é essa, assim, como que eu construo os meus projetos para encontrar o seu público? Que eu não acredito que a gente não tenha público, acho que não é isso, é como a gente vai construir para ter nosso público. Talvez esse momento de pandemia, essa aproximação do lançamento digital da sala de cinema, a gente no Brasil tinha um modelo de exibição de sala de cinema muito ruim, né, para produção independente. Um filme independente, quando ia bem, conseguia 4 mil, 10 mil espectadores, é muito baixo quando a gente compara com outros mercados, para um país desse tamanho, né? Será que não é possível que a gente não tenha, né, esse público, né? Talvez, sei lá, se a gente vai conseguir se reinventar nesse sentido com as plataformas streaming, apesar de que eu tenho um pouquinho de desconfiança porque elas estão aí
deitando e rolando sem regulação nenhuma, sem nenhuma proteção do produto brasileiro. Isso não é nada de comunismo. Acho que é só para ser um pouco irônica com esse momento. É uma questão de proteção de mercado interno. Até bem liberal esse discurso. Vou pensar bem, não bem liberal, mas bem nesse sentido aí de quem está só olhando para a economia. Não achei a palavra certa agora. Você tem uma atuação política muito importante em Brasília, né? No Centro-Oeste. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas suas experiências e qual a importância da gente, enquanto audiovisual, ter que trabalhar tanto nessa parte criativa e de sobrevivência, mas também está sempre na luta por existências, né? Especialmente no Centro-Oeste. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Bem, eu tenho uma atuação política muito forte, como você disse. É um pouco, bastante sacrifício falar, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que eu faço, nossa, que prazer, eu vou ali fazer política. Eu acho que eu tenho uma facilidade de comunicação, eu tenho uma tendência a dar cara a tapa, eu tenho essa tendência, mas ao mesmo tempo não é uma coisa assim, nossa, que prazeroso, é só porque eu não consigo ver outro caminho. Eu acho que como é que eu vou lá, eu, Daniela, bater na porta e reivindicar os meus direitos, eu não consigo ver sentido nisso. Acho que só faz sentido a gente como grupo, a gente se organizando, a gente estabelecendo métodos de atuação coletiva, né? Então, assim, é muito importante a gente ter o momento de conversa, ter claramente o que a gente vai deliberar. Foram pontos que um grupo que está ali representando aquele grupo pensou, né? Está pautando, porque tem que ter um grupo organizando, sistematizando. É muito difícil quando a gente deixa coisas extremamente horizontal. Você cria métodos para orientar o acontecer, mas tem que ter um grupo que foi legitimamente, né, pensado para ser aquele grupo que vai estar lá representando, que vai pensar pautas, mas que vai abrir para o grupo para debater os pontos, até avaliando se aqueles pontos continuam prioritários ou não. Registra em ata, publica para todo mundo, volta, avalia. Tem que ter um método para poder fazer essa construção coletiva, e ele é muito trabalhoso, e ele é importante porque é muito frágil também, né? Você desmontar o grupo. E o grupo é muito forte, o grupo faz muito sentido. Como é que você bate na porta da secretaria e fala, eu quero isso? Não, eu estou aqui com um grupo que representa tantas pessoas, que tem tal história e que tem essas reivindicações. Isso dá trabalho. E eu acho assim, no nosso meio, a gente não tem uma cultura de pensar o coletivo como uma força. A gente não paga uma instituição para poder nos representar. Quando aparece uma associação, às vezes é para cobrar só, sei lá, os R$ 100 do ano inteiro para poder representar, às vezes, empresas. Né? Se você tem uma empresa, você tem uma responsabilidade social e econômica grande. Acho que começa por aí, você não está ali só para emitir nota para o seu trabalho. Felizmente, a gente tem um mercado que tornou isso, mas a gente tem chance de reverter. E assim, a gente cada vez menos tem o que a gente teve nos anos passados. Então, acho que a gente tem mais e mais e mais agora. A necessidade de estar em grupo, às vezes, das associações vão ser um caminho para a gente captar recurso para os nossos projetos. Isso pode ser possível, isso é um modelo que pode ser pensado, a gente pode pensar, a gente pode debater. Tem um grupo que me dá muito, muito ânimo, que é a API, né? A gente está muito, muito atuante, né? Eu represento agora a diretoria do Centro-Oeste, uma diretoria colegiada, cada diretor de uma região, e que são de produtoras de pequeno porte, né, de nível 1 a 3, né, registradas na Ancine. Esse foi o nosso perfil do país inteiro. Né? Então, porque a gente tem outras forças políticas de outras empresas maiores, e às vezes esse discurso, né, das empresas menores ficava muito obscurecido, muito escondido, muito ocultado, né? E eu, como mulher empreendedora, eu penso, eu tenho que estar lá, assim, então, tanto de mulher que está para vir aí, eu quero que elas, né, assim, tem um time de mulheres que trabalha comigo na Barriga da Baleia, que é um projeto dependente que a gente fez, assim, elas me inspiram muito, nossa, elas são incríveis, assim, quando eu tinha 23 anos, eu não tinha a cabeça que elas tinham, as coisas que elas faziam. Imagina quando elas estiverem na minha idade, tantas coisas que elas vão fazer. Eu vou estar aqui para quando for a vez delas, vão estar destruindo. Isso me motiva muito, pelo menos. Eu só queria que você repetisse o nome do projeto, eu não entendi. Ah, Esse tá. último Na Barriga da Baleia. é um curta, alguma coisa assim? É uma loucura. No, no, no ano passado, foi no final de 2018, eu fiquei sabendo desse projeto, Na Barriga da Baleia,
porque a diretora, eu fiz um mestrado com ela, era bem minha amiga e tal, e ela contou desse projeto, ela dá aula numa faculdade de cinema aqui em Brasília, e ela acha ela um dom de docência, de escrita, ela é uma grande criadora, assim, né? Publicou um livro super jovem, um livro muito bonito, e fez doutorado aqui na área de cinema, e tem umas ideias, ela me instiga, assim, sabe? Uma pessoa que me instiga. E aí ela contou desse projeto com alunas dela, ela montou um coletivo feminista dentro da faculdade, e aí apareceu esse roteiro lindo das alunas, e ela, dessa parceria com as alunas, estava ali num trabalho para dirigir o filme, um filme para ser feito totalmente na raça, independente. Eu falei assim, eu tô aqui, Moveu acabando de surgir com uma empresa, produtora de conteúdo, eu adorar abraçar esse projeto para eu poder começar aqui essa trajetória de produtora de filme independente, né? Porque antes estava nessa trajetória de prestar serviços em filmes, eu falei assim, não, eu quero começar a produzir os meus conteúdos, esse filme vai ser ótimo para eu começar. E aí a gente montou uma campanha de crowdfunding, fez toda uma equipe que estava muito, muito unida. A gente conseguiu captar R$ 12.000, R$ 14.000, mas na hora que veio os impostos lá do benfeitoria, tudo deu um pouquinho menos de 12 mil. E aí a gente fez um longa, filmou um longa em 18 diárias com esse dinheiro. A gente conseguiu muita permuta aqui em Brasília, muitos parceiros acreditaram, e foi a gente filmou em janeiro, então foi aquela coisa, foi Bolsonaro fazendo posse, a gente com sangue no olho, assim, a gente vai fazer esse filme, né, assim, e a gente fez uns sets com uma equipe 100% formada por mulheres e pessoas não binárias, então foi uma experiência única que nunca ninguém tinha vivido, muitas mulheres estavam participando desse filme, foi a primeira experiência, um set. Então, foi uma coisa muito rica. A gente conseguiu fazer um set 5-1, ou 5-2, desculpe. Né, conseguindo fazer folga 2 vezes. Conseguiu montar uma coisa que foi bastante humana para um set todo na raça, sem dinheiro, sabe? E aí agora está finalizando esse filme, está terminando o segundo corte, e todo mundo que foi entrando foi apostando no projeto. E é muito legal criar esses momentos de circularidade, de encontrar pessoas novas. E aí é um projeto que tem tanto mulheres da minha geração quanto as de 20 anos. E aí nessa troca foi que eu vejo essas mulheres trabalhando cabeça lá na frente. É tão lindo isso. Como pensar o futuro, né? A partir disso, a partir do momento que a gente está no momento de mercado fragilizado, a gente avançou em vários sentidos, a gente avançou em polo de produção, a gente avançou em conteúdo, a gente avançou em conquista de audiência e a gente avançou nas questões políticas, sociais, culturais, né, enquanto sociedade. Agora, o que esperar do futuro? Eu acho que se a gente não se organizar enquanto grupo, eu não sei o que são as saídas. Eu acho que a gente tem que fortalecer as associações. E a gente tem que fazer alternâncias, porque se a gente não está lá acompanhando as associações, porque assim, vou ficar eu para sempre, por exemplo, na diretoria da API, na presidência da BCV, é péssimo para todo mundo. Não é bom para ninguém sai ganhando com isso. Então, é bom que já tem alternância de poder, que já tem pessoas que estejam falando, não, agora vai ser minha vez de alternar, enfim, e assim, eu que já assumi essas broncas aí um tempo, eu não vou abandonar a pessoa que está lá, entendeu? Então vai virando um engajamento, assim, né? Já vira uma coisa natural do meu tempo estar com esse engajamento. Então, acho que vai trocando, vai todo mundo engajando, vai todo mundo ajudando mais, porque o que eu vejo na política que a gente faz na divisão, a gente larga uma pessoa lá representando. Aí depois fica reclamando, a pessoa, mas vocês largaram a pessoa lá, por que vocês estão reclamando? Sozinha? Sozinha. Então, assim, eu acho que eu só consigo ver essa saída por enquanto. Eu tô até querendo enxergar outras, assim, porque se a gente não tem, a gente não pode ficar esperando do governo uma resposta, a gente tem que construir caminhos, e assim, é muito a gente querer achar que vai chegar um secretário de cultura, de Estado, e fazer por nós. Eles não fazem o que a gente faz, não sabem o que a gente demanda, qual que é as nossas especificidades. Você não está lá para falar, nossa, olha isso aqui, pode fazer um, né, se a gente constrói aqui no Centro-Oeste, bora trazer o pessoal desses laboratórios aí de fora para cá para fazer, depois manda uma de nós para lá, entendeu? A gente pode construir essas coisas, são coisas que são simpáticas para o setor público de qualquer forma, que podem nos fortalecer. Tem um Sebrae que pode se interessar por isso, então acho que é uma questão, acho que no coletivo a gente começa a construir umas estratégias assim, vamos investir em mais apoio para
para estar em esses eventos, às vezes não só para estar e para viajar, mas para a pessoa poder ter tempo para trabalhar o projeto, porque ele só vai ter projetos mais potentes se a gente tiver mais tempo de trabalho e desenvolvimento. Isso requer dinheiro. E se a gente não estiver investindo nisso, talvez seja uma forma até da gente dar um pouquinho mais de vida, né, de manutenção para o nosso setor nesse momento. Por que a gente não está investindo mais em desenvolvimento, nos projetos? Porque é nesse momento que você vai ver até se o projeto é viável, às vezes não é. E você deixou de investir lá 1 milhão, investiu 50, 70 mil, ou no retorno, quando tiver. O problema é que essas coisas levam muito, muito tempo, né? Esse aí a gente tem que ver os remédios para contornar essa questão do tempo e como mostrar para os gestores públicos ou gestores privados como é importante juntar com a gente, fortalecer, porque fazer um filme é construir um patrimônio. É porque a gente consegue ver muito bem construir um prédio, né, os impactos econômicos que ele tem, né, vai empregar tantas pessoas e tal. Só que um filme ele é como se fosse um prédio que se movesse para onde você quiser, para onde você for, e que pode ser compartilhado com todo mundo, né? Uma coisa que fica lá e só algumas pessoas vão usufruir. As pessoas podem ver o filme, podem usar o filme para estudo, podem usar o filme em sala de aula, podem usar o filme na faculdade. O filme ele pode mostrar a cultura local para o mundo. Então, e você emprega várias pessoas, acho que mais do que um prédio. Acho que esses novos caminhos que a gente está traçando, eles são mais plurais, né, naturalmente. E porque é isso, né, a coisa tem que... Se a gente não tem mais essa fé do que o Estado é a nossa solução, né, e nunca foi, né, mas a gente acreditou, né, nessa narrativa por um tempo, a gente tem que construir o nosso, né, não dá para esperar que um vai. E eu acho que o nosso meio é muito de inovação e de coisas novas, então não é muito institucionalizado. Então não tem essa coisa de, nossa, você tem um grupo que te representa, é só você pagar essa taxa aqui, né? Eu fico pensando muito na OAB, né? Você paga aqui, a OAB te representa e você tem vários benefícios de estar vinculado à OAB. A gente não tem muito esse espaço, né? Mas esse espaço dá uma proteção. Lógico que a OAB, eu estou botando outro polo, né? Que o direito é a coisa mais institucionalizada, dogmática, quadrada, assim, né? Eu estou terminando o curso de Direito, por isso que eu estou muito toda hora na troca com o Direito. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas interessantes daí, porque você tem... Eu acho que não é porque a gente tem que chegar lá, mas é só para apontar que existem caminhos da representatividade coletiva que podem ser muito bons. Não acho que isso toda é a nossa, mas é só para fazer um opostozão mesmo, para poder mostrar como ali ajuda a construir caminhos, possibilidades e proteger, né, o setor como um todo, né, proteger os trabalhadores dessa cadeia, né, somente nesse momento, né, a gente vê como ficou fragilizado, né, a parte das pessoas que estão ali fundamentais para a produção do filme, né, que sem eles não tem como fazer. Se eles não tiverem aí depois dessa crise, a gente não vai fazer filme, não adianta nada aqui a gente ficar pensando história, se a gente não tem equipe, não tem filme. Que a gente tem que muito atrás de trabalhar com o que a gente gosta, com quem a gente gosta, porque quando a gente não está feliz e não está satisfeita, a gente é uma pessoa muito ruim para o mundo. E eu acho que é isso que a gente tem que evitar. Acho que são coisas muito, muito, muito básicas. Então, é porque a gente às vezes fica insistindo em trabalhar com algumas pessoas e às vezes simplesmente não dá certo, não é porque aquela pessoa é ruim, porque você é ruim, é porque não dá certo. Enfim, tem muitas possibilidades de pessoas no mundo, então acho que trabalhar com audiovisual independente é muito difícil, não é algo fácil. Então, que a gente esteja numa situação mais agradável e confortável e que a gente consiga comunicar, né, com clareza com as pessoas. Acho que eu queria só dar essa dica, porque parece tão óbvio, mas até para mim mesmo eu tenho que ficar repetindo, para que repetir algumas coisas se não funciona. E também, né, acho que é por isso que terapia faz bem, porque é esse lugar que você vai trabalhar isso, porque que as coisas vão funcionando e elaborar. Dani, eu queria agradecer muito, muito mesmo pela sua participação. Espero que a gente tenha mais momentos de troca.